Muito bem, pessoal, vamos começar nossa resolução do exercício 2. Apresentar a fórmula estrutural dos óxidos N2O4 e Cl2O7. A gente sabe pela teoria do octeto que os elementos precisam possuir 8 elétrons na camada de valência para alcançar estabilidade química. Nesse caso, então, vamos avaliar esses três elementos químicos aqui. O nitrogênio na camada de valência tem 5 elétrons, ele precisa fazer 3 ligações. O oxigênio ele tem 6 elétrons, precisa fazer 2 ligações. E o cloro tem 7 elétrons, ele precisa fazer uma ligação para alcançar estabilidade química. Vamos ver como é que essas moléculas se comportam e como é que ficam suas estruturas na resolução do exercício. No caso do nitrogênio, ele precisa fazer 3 ligações. Ele faz 2 com o oxigênio e uma com outro nitrogênio aqui. Essas ligações são ligações do tipo covalente. Aqui nós temos também outro oxigênio que faz 2 ligações com o nitrogênio e mais uma ligação aqui entre esses outros átomos de nitrogênio. Nesse caso, o nitrogênio está fazendo suas 3 ligações, 2 com esse oxigênio e mais uma com esse nitrogênio. Todos esses elementos aqui da parte de cima da molécula já estão estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Porém, a gente precisa estabilizar esses 2 oxigênios aqui embaixo. E esses 2 oxigênios vão se estabilizar por ligações do tipo dativa, que é a ligação na qual um elemento que já alcançou a estabilidade química compartilha um par de elétrons com um elemento que ainda não está estável. Nesse caso, então, esse oxigênio precisa receber 2 elétrons para alcançar estabilidade química. Da onde vêm esses 2 elétrons? São esses 2 elétrons aqui o par de elétrons livre que o nitrogênio contém. Ele compartilha esse par de elétrons com esse oxigênio para que esse oxigênio alcance a estabilidade química. Sempre que esse tipo de ligação acontece, um elemento compartilha um par, mesmo estando estável, a gente representa esse compartilhamento por uma seta, que é a seta da ligação dativa. Do lado de cá, acontece a mesma coisa. Esse nitrogênio já alcançou a estabilidade química, porém ele compartilha um par de elétrons com esse oxigênio para que ele também alcance a estabilidade química. Nessa molécula do lado acontece a mesma coisa, Cl2O7. O oxigênio precisa fazer 2 ligações. Ele faz uma ligação com esse cloro, um par de elétrons compartilhado, é uma ligação covalente. Outro elétron compartilhado com esse cloro do lado esquerdo, que também é uma ligação covalente. Nesse caso, tanto o cloro quanto esse oxigênio já estão estáveis. O cloro fez uma ligação e o oxigênio fez 2 ligações. E esses outros oxigênios do lado se estabilizam por ligação dativa. Como a gente percebe no átomo de cloro, ele possui 3 pares de elétrons, um aqui em cima, um aqui do lado e outro aqui embaixo. O que significa que o cloro pode fazer 3 ligações dativas. Ele pode compartilhar esses 3 pares com outros 3 elementos. Nesse caso, os elementos são oxigênio. Então, esse oxigênio recebe um par de elétrons do cloro, esse outro oxigênio recebe outro par e esse outro oxigênio recebe outro par. É uma ligação dativa. No lado direito da molécula acontece a mesma coisa. Esse cloro compartilha um par com esse oxigênio, outro par com esse outro oxigênio e outro par com esse outro oxigênio. Nesse caso, nós temos 3 ligações dativas e uma covalente aqui. E do lado esquerdo da molécula, 3 ligações dativas e uma covalente aqui. Muito bem. Então é isso a resolução desse exercício número 2. E aqui nós vamos fazer a resolução do exercício 3. Escreva as fórmulas estruturais das seguintes substâncias: Na2SO4, CaClO4, Pessoal, nesse tipo de molécula nós vamos ter os 3 tipos de ligações químicas: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações dativas. Aqui trata-se de um sal, por isso surge a ligação iônica. Nesse caso também trata-se de um sal, por isso surge uma outra ligação iônica. Nós temos metais participando das ligações nessas moléculas. Sempre que a gente tem metal e a metal, a gente tem uma ligação do tipo iônica. Então é muito semelhante ao exercício que nós fizemos anteriormente, o exercício número 2, muito parecido. Vamos dar uma olhada nas moléculas, na molécula de Na2SO4, que é o sulfato de sódio. Então a gente percebe aqui que o elemento enxofre, que é esse S aqui, vou aumentar para vocês poderem ver melhor, ele tem 6 elétrons na camada de valência.
Ele precisa fazer duas ligações do tipo covalente ou de qualquer outro tipo para alcançar a estabilidade química. Ele precisa se estabilizar. Tá? Como ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais duas ligações, mais 2 elétrons para se estabilizar. Nesse caso aqui, então, nós temos o enxofre, o S, fazendo uma ligação covalente com esse oxigênio e uma outra ligação covalente com esse outro oxigênio. Tá? O oxigênio ele precisa fazer também duas ligações. Como ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais duas ligações para alcançar a estabilidade química. Já o elemento sódio, ele precisa fazer apenas uma ligação. Porém, nesse caso, ele não compartilha, ele doa, ele é um metal, lembra? 1, 2 ou 3 elétrons da camada de valência, trata-se de um metal, ele doa os elétrons. Então, esse oxigênio aqui, além de fazer essa ligação covalente com o enxofre, ele vai fazer uma ligação iônica com esse sódio. Tá? Então, nesse caso, ele faz uma ligação aqui, duas ligações aqui, ó. Mais uma com sódio, duas ligações. Esse outro oxigênio também, uma ligação com enxofre, covalente, uma ligação iônica com esse sódio. Aí nós já estabilizamos o Na, o O e o S. Porém, nós temos mais dois oxigênios que precisam ser estabilizados. Eles vão ser estabilizados pelo par de elétrons do enxofre, através de uma ligação do tipo dativa. Esse enxofre vai compartilhar um par de elétrons com esse oxigênio, e o outro par de elétrons livre ele vai compartilhar com esse outro oxigênio. Nesse caso, nós temos a estrutura da molécula aqui. Na2SO4, contendo duas ligações dativas, duas covalentes e duas iônicas. Na molécula B, CaClO4,2, acontece um fenômeno muito parecido. Na verdade, o mesmo fenômeno. Eu tenho o cloro, né, que vai se estabilizar aqui com uma ligação covalente com o oxigênio, e 3 dativas com outros oxigênios, como nós acabamos de ver no exercício 1. Porém, esse oxigênio aqui precisa fazer mais uma ligação. E com quem ele vai fazer essa ligação? Com o cálcio. O cálcio é um elemento que doa 2 elétrons na camada de valência. Ele tem 2 elétrons, ele doa esses 2. Ele é um metal. Então, esse oxigênio aqui vai receber o segundo elétron vindo do cálcio. Tá? Como o cálcio doa 2 elétrons, eu vou ter que ter outro grupo desse daqui para receber o outro elétron do cálcio. Como o cálcio doa 2 elétrons, ele vai doar um elétron para esse oxigênio aqui, por isso está menos 1 aqui. E o outro elétron ele vai doar para esse outro oxigênio aqui. Tá? Por isso a gente representa por um 2 aqui embaixo. Eu vou ter 2 grupos desse daqui. Cada grupo recebe um elétron. 2 grupos desse vão receber os 2 elétrons. Então, nesse caso, eu vou ter uma ligação iônica, esse cálcio doando os elétrons para o oxigênio. Tá? Eu vou ter ligação covalente do cloro com esse oxigênio aqui. E eu vou ter ligação dativa do cloro com esses 3 oxigênios aqui. Tá? Então tá aí, é essa a resolução do exercício 2. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.